Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Boa noite. É com alegria que estamos aqui para poder estar ministrando a palavra do Senhor pela primeira vez. Sou muito grato pelo convite do pastor Robson, do conselho, e gostaria de estar externando um abraço do conselho de Itaocara, como também um abraço do meu pastor Neemias. Irmãos, abra comigo a palavra do Senhor, segundo o Evangelho, Lucas, capítulo 18, versos do 35 ao 43. Amém? Diz assim a palavra. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela sua presença em nosso meio. Esse é um momento especial, Pai, de estarmos cultuando ao Senhor e pedimos a sua iluminação, Pai. Abra o nosso coração, a nossa mente e ministre. Fala no profundo da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de estar dividindo esse texto em três partes. Do verso 35 ao 37, depois vamos estar vendo do 38 ao 42, e por fim, para concluir, o verso de número 43. Mas para a gente poder estar observando esse texto, precisamos destacar algumas curiosidades. Precisamos fazer algumas observações. Lembrando que esse texto, ele também aparece em Mateus e em Marcos. Então, por isso que eu gostaria de trazer esse destaque para os irmãos. Porque a primeiro momento ele parece até divergir, mas nesse momento nós vamos observar um pouco melhor e um pouco mais profundo, e vamos ver que a palavra de Deus, ela não diverge, ela é uma só, um só propósito. O que tem aqui são perspectiva de visão diferente daqueles que relataram essa história. Pois bem, primeiro nós precisamos entender que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Nós vamos observar isso lá em Lucas no 17:11 e aqui no 18, verso 31. Era uma trajetória já proferida pelo próprio Cristo, do verso 31 ao 34. Jesus, ele estava indo rumo à sua crucificação. E Jesus, no meio do caminho, ele parou para poder atender o cego. Bom, o cego aqui, nós podemos ver que está no singular, mas um pouco mais à frente nós vamos ver que Mateus diz cegos, ou seja, haviam mais de um. Mas a primeiro momento eu gostaria de ficar ainda na observação dos passos de Jesus.
porque é algo que nós precisamos aprender nesse caminhar de Jesus a Jerusalém, lembrando que ele estava indo para a festa da Páscoa, e ali o Senhor Jesus faz milagres. Mas não é esse milagre que eu quero destacar em primeiro lugar dos cegos. Mas o milagre que eu quero destacar nesse momento, a nível de introdução e já de aplicação, é que o Evangelho, ele não faz acepção de pessoas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, caminhando para Jerusalém, encontra ali o cego. A Bíblia fala que ele era mendigo, vivia pedindo esmolas. Mas no capítulo 9, mais à frente desse texto em que nós lemos, nós vamos ver que Jesus se depara com Zaqueu. Ora, agora é um outro nível social. De um mendigo, agora nós temos um homem que tinha dinheiro. De cego, agora nós temos um homem que enxergava, tanto que ele subiu a árvore para poder ver Jesus passar. Isso mostra para mim e para você que o Evangelho ele é para toda classe social. E anunciaram para aquele cego que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. O interessante é que aquele cego não enxergava, não conhecia Jesus como simplesmente o Nazareno, mas eles conheciam Jesus por ouvir dizer que ele era filho de Davi. Bom, além dessa observação, gostaria de fazer uma outra observação a respeito de Jericó. Jesus ele estava passando por Jericó, seria sua última viagem, indo a ser crucificado, indo a ser morto por cada um de nós. Mas, se a gente vê lá em Mateus, no capítulo 20, do verso 29 ao 34, nós vamos ver que a narrativa diz: saindo eles de Jericó. Agora lá em Marcos, capítulo 10, verso 46, diz: e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó. E o nosso texto, em que nós lemos, diz: aproximar-se ele de Jericó. Agora, a pergunta é: ele estava saindo ou entrando em Jericó? Então, aqui está uma perspectiva geográfica. Nós precisamos entender o ponto geográfico de tudo isso daqui. Porque havia, na verdade, duas Jericós. Uma Jericó do Antigo Testamento, a qual Josué tomou, que se fazia em ruínas, lá no capítulo 6, e a nova Jericó, aqui no Novo Testamento, que foi erguida por Herodes o Grande. Possivelmente, Jesus ele deixava a Jericó antiga e adentrava na nova Jericó. Por isso que Marcos, capítulo 10, verso 46, diz: e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó. Agora, uma outra observação, ainda a nível de introdução. O texto que nós lemos diz ser um cego. Marcos diz ser apenas um cego. Agora em Mateus diz ser dois cegos. Levando em consideração que Mateus ele foi um testemunho ocular. Ele esteve presente em tudo isso que aconteceu. Na verdade, haviam dois cegos, porém um era o porta-voz. E esse cego, ele era conhecido na igreja primitiva, porque Marcos, ele diz o nome dele, até mesmo o nome do pai dele, Marcos 10, 46. O nome daquele cego, o porta-voz era Bartimeu, como o nome do seu pai era Timeu. Eram homens, num contexto social e religioso, desprezado, sem credibilidade, mendigos, viviam à beira do caminho
pedindo esmolas, completamente sem influência e sem nada a oferecer. No entanto, eram homens atentos, porque eles ouviram o tropel da multidão e aquilo despertou aquele cego. Porque eles eram acostumados com o silêncio, com a rotina daquele lugar. Mas agora eles estavam atentos, ouvindo algo diferente. A Bíblia diz que é o tropel da multidão que passava por ali. Bom, essa multidão, quem fazia parte dessa multidão? Lembrando que havia festa da Páscoa em Jerusalém. Então ali naquela multidão havia os peregrinos para ir até lá. Como também havia aquela multidão própria em que Jesus sempre seguiu ao próprio Jesus. Nessa multidão também havia aqueles discípulos do próprio Jesus, além dos 12 apóstolos. Muita gente. Agora eu gostaria de fazer alguns destaques a partir do verso 38, algumas expressões. Porque quando a gente vê no verso 38, a gente vê a expressão, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ora, nós vamos ver que aquele cego conhecia Jesus pelo título messiânico. Foi uma promessa em que o Senhor fez a Davi, da sua descendência viria o Messias, viria o Salvador de alguns, viria o ungido de Deus, o Filho do Pai eterno, o Filho do Deus vivo. E se você observar, em meio àquela multidão, havia alguns que tentavam parar aquele cego, tentavam calar aquele cego, tentavam impedir aqueles homens de clamar ao Senhor. E aí entra essa expressão, repreendiam para que se calassem. Algumas versões, como a Nova Versão Transformadora, traz a expressão, repreendiam e ordenavam. A ideia aqui no grego é uma ordem repetida para que eles ficassem calados, quietos. Havia palavras impostas sobre a vida daqueles homens, mas eles não pararam. Eles continuaram a clamar, e mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. No meio daquela multidão, havia pessoas incomodadas com os cegos, preocupadas com os cegos, ao invés de se preocupar em seguir Jesus. Essa é uma outra aplicação, irmãos, para a nossa vida. Precisamos nos preocupar em seguir a Jesus. E quando alguma barreira, alguma adversidade vier sobre a nossa vida para poder tentar nos impedir de nos aproximar de Jesus, possamos clamar cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E esse clamor do cego chamou a atenção de Jesus. Tanto que no verso 40 nós vamos ver aí 3 verbos. Jesus, ele parou, Jesus, ele mandou e Jesus perguntou. Jesus, ele parou porque alguém o clamava. Jesus mandou que o chamasse. Jesus perguntou, que queres que eu te faça? Verso 41, que queres que eu te faça? Quando nós olhamos a esse texto, nós vamos falar assim, mas que pergunta que
requer uma resposta simples, uma pergunta sem lógica. O que o cego iria querer? Retornar a ver. Mas quando a gente começa a observar a vida daqueles homens, nós vamos ver que o normal, o natural, não era pedir a visão. Eles eram acostumados a ter alguém dar a eles esmolas, talvez pão, vestimenta. Isso é o natural. Mas eles sabiam que eles estavam diante de Jesus, o Filho de Deus, e que podia lhe dar algo não natural, mas sobrenatural. Então, o pedido foi que eu torne a ver. E o verso 42 diz que Jesus se refere àqueles homens: a tua fé te salvou. Aqui não está uma expressão de salvação eterna da alma. Essa salvação nós vamos ver no verso 43. O sentido dessa palavra, a tua fé te salvou, é em relação ao milagre, à cura. Você teve uma cura completa, uma cura perfeita da parte de Jesus. A salvação desses homens está no verso 43, quando diz: tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Marcos 10, 52 diz: e seguia a Jesus estrada fora. Mateus 20, 34 diz: e foram seguindo. Pois bem, irmãos, feito essas ponderações, eu gostaria de trabalhar com a amada igreja o seguinte tema: Jesus, o único restaurador da nossa vida. Jesus é o único que pode restaurar aquilo que um dia você perdeu. E o que fazer para experimentar essa restauração de Jesus? Em primeiro lugar, precisamos ser perseverantes na oração. Observa que os cegos aqui perseveraram, tentaram impedir, mandaram que eles ficassem quietos, mas eles clamaram: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Daniel, capítulo 6, verso 10, nós vamos ver que ele entrava na sua casa, subia ao seu quarto, dava uma janela de frente para Jerusalém, e ali ele se prostrava de joelho 3 vezes ao dia. Tudo bem que era um costume judeu. Essa expressão, esse verso vem logo depois que ele fica sabendo do decreto do rei Dario, que ninguém podia fazer petição a nenhum outro Deus ou a nenhum outro homem, a menos ao próprio rei. E aí a gente vê essa atitude de Daniel. Mas Daniel, ele não ia para a sua casa, para o seu quarto, orar por causa desse decreto, não, irmão. Porque no versículo, na parte final, diz que ele costumava fazer. Era uma rotina na vida de Daniel. Ele costumava ir para a sua casa 3 vezes ao dia e clamar ao Senhor. Perseverança em oração. A oração no grego significa chegar diante de Deus, abrir o nosso coração. Nós temos a oração que denominamos preparada. É aquela que a gente vem numa reunião de oração, que tem o horário, tem lugar. Algumas pessoas têm até o caderninho. Essa é uma oração já preparada. Mas também nós temos a oração de petição, que fazemos pedidos a Deus.
Temos a oração súbita, que é aquela de emergência, inesperada, em situações de surpresas. Temos a oração secreta, onde é você e Deus no seu quarto. Temos a pública, essa que fazemos em um culto público, como no dia de hoje. Temos a oração que é a súplica, era aquela oração de dependência, quando a gente se encontra impotente, aquela oração que nos humilha, mostra a nossa humildade e a perseverança. Temos a oração de ação de graça, de gratidão. E temos essa oração desses cegos, o clamor, que é em momento difícil, complexo, uma chamada contínua, que requer gritos de socorro. Por isso eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O cego clamou por Jesus. De alguma forma, eles conheciam Jesus. De alguma forma, ele aprendeu sobre esse título messiânico de Jesus, e não apenas um Jesus como o Nazareno. Aprendeu que Jesus ele era rico de misericórdia. Aprendeu que Jesus era rico de compaixão. Aprendeu que Jesus ele compadecia da dor do próximo. Por que compadecia da dor do próximo? Em Mateus 20, 34, diz que, condoído Jesus, tocou-lhe os olhos. A palavra condoído significa compadecer da dor do outro. Aqueles homens reconheciam que Jesus era o mestre, que Jesus era o Senhor. O mestre em aramaico é Rabone, que significa reconhecimento e submissão à autoridade de Jesus. É um alto respeito. Aqueles cegos perseveraram na oração. Não deixaram de lutar no meio do caminho. Não deixou o seu objetivo ser frustrado. Não deixou de exercer a fé. Teve a esperança no Salvador, em Jesus. Irmãos, não desista de orar. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis na nossa vida, por mais que enfrentemos barreiras, por mais que haja lutas e problemas, não deixa que essas coisas lhe parem. Persevere em oração, porque aquele que ouviu o clamor desses cegos, ele ouve o nosso clamor, porque nós não servimos e nem adoramos a um Deus morto. O nosso Deus, ele é vivo, é eterno. O seu filho, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está sempre disposto a ouvir o nosso clamor. Em segundo lugar, o que fazer para experimentar a restauração de Jesus? Precisamos nos aproximar dele. E quando eu falo em aproximação, eu quero dizer relacionamento. Não é simplesmente estar próximo, mas é ter relacionamento. E como nós temos relacionamento? No diálogo. E aqui nós podemos nos aproximar de Jesus quando entramos no nosso quarto, numa vida devocional, numa vida de meditação na palavra do Senhor, onde nós vamos orar,
abrir a palavra e ouvir Deus falando. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós vamos ver onde precisamos mudar. Palavras de exortações, promessas para a nossa vida, palavras de incentivos, correções. Assim Deus fala com a gente. E quando nós colocamos o joelho no chão, nós falamos com Deus. Isso é relacionamento. Isso é aproximação. Observa que quando os cegos clamaram ao Senhor Jesus Cristo, Ele parou, mandou que lhe trouxesse e perguntou, dialogou. Jesus, Ele quis ouvir aqueles homens. Jesus, Ele deu atenção à perseverança daqueles cegos. Jesus, Ele fez questão de ouvi-lo. Quando nós falamos em aproximação, nós podemos, a nossa mente pode ser levada àquela história da mulher do fluxo de sangue, de Mateus capítulo 9. Ela rompeu com algumas barreiras para poder tocar nas vestes de Jesus, porque ela tinha certeza que ela seria curada. Ela rompeu barreiras para poder se aproximar de Jesus. Jesus, Ele disse para ela, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. Olha novamente essa expressão, a tua fé te salvou. A tua fé te fez, te dá essa cura perfeita. Uma perfeição da cura de Jesus. Ela se aproximou e teve a restauração da sua saúde, sofrendo 12 anos com a hemorragia, mas ao aproximar de Jesus, ela foi curada. Esses homens, ao aproximarem de Jesus, foram curados, experimentaram restauração na vida. E não é diferente comigo e com você. Se tem algo na sua vida que precisa ser restaurado por Jesus, filho de Davi, se aproxima dele, clame a ele, porque ele vai restaurar. Ele quer aproximação, ele quer intimidade. Para isso que ele criou o homem. Adão foi criado, e Jesus ia lá e o visitava. Relacionamento. Adão, ele pecou, caiu, desobedeceu. Mas Deus quer tanto relacionamento com os seus filhos, que Ele envia Jesus Cristo, seu primogênito, gerado pelo Espírito, para agora restaurar novamente essa aproximação. Jesus sendo o mediador, o sacerdote real, para poder trazer novamente essa aproximação, esse relacionamento entre o Pai e seus filhos. Em terceiro lugar, o que fazer para experimentar a restauração na nossa vida? Precisamos ser determinados. Por mais que tentaram impedir aqueles homens de se aproximar de Jesus, mas eles não pararam no meio do caminho. Eram determinados. Eles queriam a restauração da vista.
Eles acreditaram, depositaram a fé naqueles em que eles creram ser o Jesus, o Messias, o ungido do Pai, o enviado do Pai. Determinação. Temos aqui a determinação. Em relação à determinação, gostaria de fazer alguns destaques. Lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 49, narra essa mesma história. Só que quando a gente ler esse texto, nós vamos ver que no meio daquela multidão, além de existir pessoas que tentaram impedir aqueles cegos de clamar, mas havia alguém ali que disse para eles: tem bom ânimo. Significa: tenha coragem, animem-se. A determinação precisa de coragem. Por mais que tenha barreira na nossa vida, precisamos encontrar ânimo, força. Em quem? Em Jesus. Eles tinham a esperança, eles depositaram a fé, acreditaram na graça de Jesus e romperam com aquela barreira, aquelas palavras de desprezo, homens que estavam se importando com eles e não com Jesus. Eles seguiram adiante, venceram o gigante, venceram o problema que estava no seu caminho, porque eram determinados, depositaram a fé na misericórdia de Jesus, romperam a barreira. Ainda em Marcos, capítulo 10, nós vamos ver que eles lançaram de si a capa. A capa aqui, quando a gente vê um mendigo, nós vamos ver eles com cobertores, para se tapar do sereno, do frio. É exatamente isso. Eles tiraram de si aquela capa. Eles tiraram aquilo que podia dificultar a sua aproximação a Jesus. O que a gente aprende com isso, irmão? Existem situações na nossa vida que nos impedem de nos aproximar de Jesus. São 3 adversários que nós enfrentamos: o diabo, o mundo e a nossa carne. O mundo com a sua bandeja recheada, com suas filosofias, com pragmatismo, que tenta nos impedir de nos aproximar de Jesus, se nós dermos ouvido a essas coisas. O diabo com os seus dardos inflamados, com sua tentação, tentando nos impedir de nos aproximar de Jesus. E a nossa carne corrupta, nojenta, pecaminosa, perversa, que por vezes nos faz nos inclinar àquilo que são desejos humanos, que tenta nos impedir de nos aproximar de Jesus. Mas a boa notícia é o Evangelho. O Evangelho que veio para poder transformar a nossa vida, trazer cura, restauração. Continua dizendo o texto: levantou-se de um salto. Nós temos aqui uma atitude de pressa. Eles não queriam perder tempo. Jesus mandou que eles chamassem, logo eles foram. Logo eles foram ao encontro de Jesus.
foi ter com Jesus, aproveitaram a oportunidade, não perderam tempo. Eles não esperaram Jesus e ter com eles, não, eles foram ter com Jesus. Homens determinados, de fé, cheios de esperança em Jesus. Lá no capítulo 9 de Marcos, quando eu disse a respeito da mulher do fluxo de sangue, mais à frente, nós vamos ver também a respeito de Jairo. Jairo se aproximou de Jesus, clamou a Jesus pela cura da sua filha, que estava a falecer. E Jesus, ouvindo o seu clamor, seguiu-o até a sua casa. Mas no meio do caminho, ele realizou esse milagre na mulher do fluxo de sangue. Deu uma atenção, parou ali. Creio que o Senhor Jesus Cristo estava trabalhando a ansiedade em Jairo, a paciência. Mas a sua filha estava à beira da morte. E depois que Jesus faz aquele milagre, ele continua indo para a casa de Jairo. Ainda no caminho, chegaram para Jairo e disseram: não incomode mais os mestres, a sua filha morreu, acabou a esperança. E agora o que fazer? Ele tinha esperança, e agora? Mas Jesus fala para ele: Jairo, não temas, crê somente, não deixa a sua esperança esmurecer. Crer somente, seja determinado. Nós servimos a um Cristo vivo. Aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. Crer somente, não temas, não temas. Possamos ser corajosos, possamos depositar a fé em Jesus. Por mais que tudo venha a esfriar e colocar a nossa esperança no chão, erga a cabeça, rompa a barreira, porque é Jesus que ouve o nosso clamor. Para finalizar, nós temos aqui um Jesus que restaurou o físico de dois homens. Nós temos aqui um Jesus que trouxe cura espiritual para dois homens. Eu não sei o que você precisa que Jesus restaure, irmãos. Eu não sei qual é a dificuldade que os irmãos estão passando. Eu não sei do que você precisa para que o Senhor venha restaurar. Mas a certeza que eu tenho, o Jesus dessa igreja, o Jesus que você serve, é o Jesus, filho de Davi, o ungido do Pai, o Messias, aquele que veio trazer cura física e espiritual, aquele que tem poder para tocar no profundo da alma. Persevere na oração, aproxime-se, relacionamento, tenha relacionamento com Jesus e seja determinado. Seja determinado. Tenha fé e não deixe a esperança esmurecer, porque Jesus, Ele ouve o nosso clamor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça por esse momento, Senhor Deus. Agradecemos pela tua presença em nosso meio. Agradecemos porque a sua igreja te serve, te adora e te exalta.
Agradecemos porque nós somos um povo separados e escolhido do Senhor, Pai. Agradecemos que essa igreja, Senhor Deus, ela te serve, te louva, e a sua presença é real em todos os cultos e em todos os trabalhos. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor está aberto a ouvir o nosso clamor, Pai. O Senhor é um Senhor dos milagres, que pode fazer as coisas, Senhor Deus. Pode restaurar, Senhor Deus, qualquer situação da nossa vida. Nos ajude, fortaleça a nossa fé, que possamos ter a esperança no Senhor, que és um Deus vivo. Abençoa-nos e nos guarde. Nos dê uma semana de paz e de vitória, em nome de Jesus. Amém.